Eu, sinceramente, como profissional, como professor do Centro Paulo Souza, ainda não entendo como que esse assunto de enogastronomia não está no currículo de vocês. Tá? Porque isso está bombando hoje em dia. Não tem hoje não tem como você entrar no mundo da gastronomia sem você ter uma noção de enogastronomia. Para que um profissional ele seja reconhecido ou possa trabalhar minimamente, né, com a gastronomia. Então vamos aproveitar, né, essa oportunidade que a escola está dando para vocês, para que vocês adquiram um pouco desse conhecimento. Meu objetivo hoje aqui é, primeiro, que vocês entendam um pouco do mundo do vinho, né, que não é um mundo, não é só vinho seco e suave. O mundo do vinho é um pouquinho maior do que isso, e que vocês consigam minimamente ter um pouquinho também de noção de como fazer essas combinações, né, dos vinhos com a comida. Tem tudo a ver, tá? Uma combinação mal feita pode estragar um jantar inteiro. Ok? Bom, só para vocês, para quem não me conhece ainda, pensa quem que é esse Zé Ruela que está aqui hoje falando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, tá? O pessoal me conhece mais pelo meu sobrenome, Breno. Nas escolas que eu entrei tinha muito Eduardo, então eu me chamava, todo mundo conhece por Breno, mas meu nome é Eduardo. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Unesp. Fiz o meu Cudilha solteira, formei em 2004. Tenho pós-graduação em viticultura e enologia. Nessas três instituições, Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, Universidade de Porto e o Instituto Nacional de Investigação Agropecuária e Veterinária. Assim que eu me formei, morei 5 anos em Portugal. Nesse tempo, antes que eu morei lá, eu fiz a minha pós-graduação em viticultura e enologia. Então toda a parte teórica, né, o grosso do meu conhecimento de vinhos vem dessa pós-graduação dada para essas três entidades, tá? Depois eu voltei para o Brasil, eu fui em 2005, voltei em 2010, e aí eu falo onde eu entrei, uma empresa que eu entrei, a minha segunda escola de vinhos, que foi a Vinícola Casa Geraldo, no município de Andradas. Estive lá 7 anos, trabalhei lá 7 anos, mais ligado ao enoturismo, né? Não muito ligado à parte de produção, mas sempre que precisava eu ajudava também, produção, campo, né? Por conta dos meus conhecimentos. E desde 2014 eu sou professor também do Centro Paulo Souza. Iniciei minha carreira dentro do Centro Paulo Souza na ETEC de Vargem Grande, né? Já dei aula nos cursos técnicos em alimento, agroindústria, meio ambiente, nutrição dietética, gastronomia ainda não, porque eu não posso. E agora atualmente, né, eu estou na ETEC de Aguaí como coordenador de curso do curso técnico em agronegócio, tá? Além do Centro Paulo Souza, hoje eu também trabalho no supermercado Espaço Sabores. Para quem não conhece, é um supermercado lá em São João, uma rede de supermercados, hoje já tem mais de 20 lojas pelo interior paulista. Sou responsável pela gestão, organização e atendimento aos clientes lá na adega nossa. A nossa adega hoje ela conta aí mais ou menos em torno de 900 rótulos. É a adega mais completa da região, sem dúvida nenhuma. Okay? E a gente, como não pode ficar parado, né? A gente tem que se atualizando aí. No ano passado, eu fiz mais uma pós-graduação em enologia pela Faculdade Metropolitana, tá? Quem gosta, quem tem ensino superior, quem tem algum curso superior, queira fazer uma pós-graduação em enologia, curso 100% online, muito legal, ajuda bastante, inclusive na parte de gestão de adega, gestão de restaurante, foi bem bacana. E, mais recentemente, agora no começo do ano, eu fui convidado para fazer parte da Associação Brasileira de Sommeliers Mantiqueira, ABS Mantiqueira, né? Ela foi aberta, uma unidade da ABS. A ABS, para quem não conhece, é uma instituição que tem como objetivo promover cursos, né, e eventos ligados ao vinho. É uma entidade sem fins lucrativos, a gente não ganha nada para fazer parte da ABS, né, só contribuímos para que o conhecimento de vinho seja difundido a toda a população, tá? Então, quem quer também, a ABS é uma escola
que ela é certificada, né? Então quem quiser ser sommelier profissional, a ABS oferece o curso de sommelier profissional, entre outros cursos dentro do portfólio dela. Tá? Eu estou como diretor adjunto na região de São João da Boa Vista e Águas da Prata. Eu sou de São João, tá bom? Então esse é um pouquinho, né, desse cara que está aqui falando para vocês, né, que ama e se diverte fazendo isso. Né? E a primeira pergunta que a gente vai começar essa nossa conversa, para saber realmente o que vocês sabem, né, qual é o conhecimento de vocês em relação, é essa daí. Quem sabe o que é vinho? É o líquido retirado da uva que vocês fermentando. Certo? O líquido tirado da uva. No caso o suco, né? Certo. Só que pode colocar também, quando está na fermentação, você pode colocar a casca junto e as outras coisas. Você faz uma filtragem. Mais ou menos. A casca junto para fermentar não pode. Eu posso ter orgulho quando ele fala uva na definição. Ah, muito, nossa, muito. Porque alguém já tomou vinho de pêssego? Não. Mas eu vou caminhar um tempo. Ainda não. Mas você ouviu falar, vinho de beira, né? Na festa aqui, não tinha vinho de jabuticaba? Tinha. Tinha. Vocês não é de vocês não, né? Não. Graças a Deus. E a gente tem que, assim, tipo, falar discretamente, porque a gente tá na cidade. Você não tô Você só tá passando, a gente. Horrível, hein? Longe de mim falar mal. Mas infelizmente a pessoa que ela fez, ela tá um pouquinho mal informada. Ela não poderia colocar o nome de vinho de jabuticaba. Nossa, por quê? Não existe vinho de Porque não existe, jabuticaba. horrível. Porque vinho, gente, pela Mas definição, existe licor, né? Seria licor? é uma bebida fermentada. Ou uma bebida destilada de qualquer tipo de fruta. Bebida fermentada de pera, bebida fermentada de maçã, bebida fermentada de jabuticaba. Mas pela legislação, pela nossa legislação, não poderia ser colocado o nome de vinho. Porque vinho, de acordo com a nossa legislação, Ministério da Agricultura, tá? É uma bebida alcoólica, olha lá, uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto de uva-sã, fresca e madura, que resulta numa bebida de graduação alcoólica de 7 a 16% em volume. Olha lá o tanto de informação. Não é qualquer porcaria que pode ser chamada de vinho. Primeiro, bebida alcoólica de mosto de uva-sã. Então, o mosto, aí só para corrigir um pouquinho que você... Qual é o seu nome que você falou? Murilo. Só para corrigir um pouquinho do seu nome, a gente não fala suco, a gente fala mosto. Por que mosto? Porque a gente conta não só com o líquido, a gente conta com a semente e conta com a casca. Então vai tudo para a fermentação. Todo o bolo. Aí é o mosto. Tá? De uva-sã. A uva, para ela ser colocada no processo de vinificação, ela não pode estar doente. Eu não posso ter doenças. Tá? Existe só alguma doença, um fungo que é permitido, mas aqui no Brasil não acontece, só acontece lá na Europa, é muito específico. Mas fora isso, a uva tem que estar saudável. Outra coisa, a uva tem que estar fresca. Eu não posso colher a uva, guardo lá no freezer, dali a 2 meses eu vou pegar aquela uva e eu vou fazer a vinificação, eu não posso. Tá? É contra a lei. E a uva ela tem que estar madura. Então eu também não posso usar uma uva que ela não esteja no ponto de maturação dela, ela não esteja madura. Uva verde não dá. Se não tiver açúcar, não for mal. Exatamente, né? Eu preciso do açúcar. Então quanto mais açúcar eu tiver, mais álcool eu vou ter. Tá? Nós no Brasil somos privilegiados em relação a isso, porque a gente tem temperatura, a gente tem clima suficiente para conseguir o tanto de açúcar que a gente quiser. Coisas que na Europa eles não têm essa possibilidade. Tá? Diga, Murilo. Quando você vai fazer o vinho, no caso da fermentação, você bota o açúcar também ou você deixa ele fermentar com o açúcar da uva? Não pode, o açúcar da própria uva. Tá? Eu vou depois fazer uma observação, eu vou fazer uma observação, Murilo, depois com vocês, que existe uma brecha na nossa legislação, mas eu não posso colocar açúcar no momento da fermentação. Tá? O Brasil ele permite que se coloque açúcar no vinho, que se adoce o vinho, certo? Isso é o chamado, tecnicamente, chamado chaptalização, só que depois do vinho pronto. Por quê? Se você coloca um açúcar que ele não é proveniente da uva, você está tentando dar uma graduação alcoólica que não é real.
é fraude. A galera na Europa faz isso para fraudar vinho. Eles não conseguem ter temperatura, aí não atinge o grau alcoólico que eles querem ou eles precisam, o que eles fazem? Açúcar de beterraba, lá na Europa, né? E aí, se for pego na Europa, dá multa, o cara toma uma multa violenta, o cara é preso, o responsável técnico é preso, e ele nunca mais pode produzir vinho na vida. Pisava na uva no lagar. Agora aqui no Brasil pode. Não sei. Chama o processo mesmo. Chaptalização. Nada de relação com chapinha. Não, acho que a Chapinha usou do nome pra... Mas acredito que não, tá? Outra coisa interessante também, gente, ó, o vinho ele tem que ter graduação alcoólica entre 7% e 16%. Pra se chamar vinho, tá? Vinho no rótulo e no contrarótulo, tá? Menos que 7% não é vinho. Mais que 16%, e esse 16% ainda foi aumentado recentemente, antes era 14,5%. Ele foi aumentado para 16. Mais que 16 também não é vinho. Aí você fala, mas peraí, Breno, eu compro lá o vinho do Porto, eu tomo o vinho do Porto, e o vinho do Porto tem 19%. É garrafa, né? Não, vinho do Porto, no contrarótulo, se você olhar, ele não está escrito só vinho, está escrito vinho licoroso. Aí, acima de 16% ele é um vinho licoroso. E a uva é esmagada? Ou é que nem antigamente o pessoal ia no lagar? Pisava. Gideão, né? Graças a Deus hoje não é assim, hoje tem máquina para fazer isso. Graças a Deus. E você sabe quando que eles pisavam? Quem pisava na uva? Quem? Eram os trabalhadores que trabalhavam o dia inteiro Tá com o pé tudo fedido. catando uva no meio do baiaral. Aí não podia lavar o pé. O pé fedido. Opa, senão não tinha fungo. Ai, credo. Exatamente. É levedura? Antigamente. Aí é complicado. Só que, ó, no processo de fermentação, como a graduação alcoólica aumenta muito, né? Aumenta, o pH é muito ácido, então mata todo quanto é tipo de micro-organismo. Não tem problema nenhum. Fica nenhum vivo. Né? Tanto que o vinho ele é considerado uma bebida extremamente segura por conta da questão da graduação alcoólica dela. Né? Tanto que na Idade Média, as pessoas tomavam mais vinho que água. Porque a água antigamente ela não era tratada. Então ela era passível de ter algum germe, alguma bactéria. Né? Então as pessoas tomando água podiam ficar doentes. O vinho não. Por conta do álcool, não tinha, né? Essa esterilização, eles podiam tomar vinho tranquilamente. Então as pessoas tomavam mais vinho do que água. Eu podia ficar embriagado. Época boa, né? Época boa. Época boa. Bom, então tudo bem a definição de vinho, gente? Ok? Então não existe vinho de pera, não existe vinho de maçã, tá? Vinho de uva. Ponto. Que o mosto é a fermentação. Isso. É verdade que tem tipos de vinhos específicos para comida, tipo, esse vinho você toma quando você vai comer queijo, esse vinho você toma. É para isso que nós estamos aqui hoje. Para te ensinar isso. É isso que você vai sair de hoje sabendo. Vai sair daqui hoje sabendo. Tá Eu bom? quero aprender a fazer vinho. Só um pouquinho de história, só para vocês saberem de onde que veio, né? Deixa eu perguntar. Quem pediu perguntar? Qual seria o tipo de vinho ideal para tomar quando for comer vinho japonês, sushi, essas coisas? Você segura essa daí pra mim? Eu vou te mostrar aqui já. Tá Ele bom? sentiu o Serginho Grossman. Fiquei preocupado. Minha mãe pediu pra eu falar. Ó, quando que surgiu o vinho? Nem você, nem ninguém sabe ao certo. Antes de Cristo já tinha. Né? Existem várias histórias, Tem várias histórias. A mais aceita é que o vinho, ele não foi criado. Ele foi um acidente. Né? Porque antigamente as pessoas colhiam as uvas e guardavam nos potes de barro, como esse aqui chamado de ânfora. Só que às vezes quando você pegava muita uva, o próprio peso do cacho às vezes esmagava uma na outra. E aí virava um mosto, né, que estava ao ar livre, isso aqui não era tapado nem nada, então as próprias leveduras que estavam no ambiente começavam a fermentar. Na época quando Jesus transforma água em vinho. Alguém bebeu. É o jarro de barro. Ficou num grauzinho legal, bacana. Ficou alegrinho. Legal. Pode ser que isso aqui dê certo. E ele foi passando de gerações em gerações, tá? O relato descrito mais antigo que a gente tem em relação a vinho, tá, gente? Foram
são pesquisadores na região da Geórgia, que hoje é a Geórgia, tá? Acharam umas ânforas dessas super antigas e incrustado no barro tinha umas grainhas, umas sementes de uva. Aí eles fizeram os testes, né, e descobriram que aquelas sementes elas tinham em torno de 7.000, eram datadas de 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Nossa. Então é muito antigo, né? E o vinho ele veio passando de geração em geração e ganhou status, principalmente no Império Egípcio, né? Na Grécia e no Império Romano. Os romanos foram o principal povo que foi responsável por difundir o vinho pelo mundo. Né? Então, onde eles iam, eles levavam as videiras, plantavam, faziam o seu vinho para dar para os soldados, enfim. E qual país que mais toma vinho, você sabe? Hoje, o país em volume ou por pessoa? Por pessoa. Por pessoa, Portugal. Portugal. Cada português toma em média 68 litros de vinho por ano. Vixe, aí é bom, é? Por ano? Dá mais ou menos uma garrafa de vinho por semana. Rapaz. Haja vinho. É um fã de vinho mesmo. Então não faz mal pra gente, né? Não, é remédio. É saudável. Vinho é No remédio. Brasil, o vinho ele chegou junto com os portugueses, tá? E acreditem ou não, o primeiro lugar que se plantou uva no Brasil foi em São Vicente, no nosso litoral, lá na praia. Legal. Trouxeram uma videira lá da Europa e plantaram na praia. O que vocês acham que aconteceu com a videira? Não deu, né? Não deu. Torrou o negócio. Torrou. Morreu na hora. Óbvio, não estava adequada para aquilo. Aí o que os caras fizeram? Depois de um tempinho, eles descobriram que subir na Serra do Mar, eles tinham um clima um pouquinho mais fresco, né? Então ali eles acharam um clima que as videiras que eles traziam da Europa, que não eram acostumadas com o nosso clima, podiam sobreviver um pouquinho melhor, né? Que hoje é a região de Valinhos. Valinhos, Vinhedo. Valinhos é a cidade do vinho. Então foi uma das primeiras regiões no Brasil a cultivar vinho. Onde tem a festa do vinho. E a gente deu um salto na nossa viticultura com a chegada dos imigrantes italianos, principalmente na região sul do Brasil. Porque esses imigrantes trouxeram todo o conhecimento que eles tinham de tecnologia da Europa para o Brasil. A Europa já era muito avançada no estudo e produção, né, de vinhos. Isso que e aí, em 1990? esses caras trouxeram no século XIX, né? No século XIX eles trouxeram essa tecnologia e aí foi onde a nossa viticultura começou a melhorar. Com toda a tecnologia trazida de lá. E muito recentemente agora, né, em 1990, é que o pessoal começou a perceber que o Brasil era capaz de produzir vinhos de alta qualidade. Então resolveram investir, né, na profissionalização e adaptação dessas uvas ao nosso clima. Tá? E hoje, 2025, a gente pode dizer que a nossa região, que o leste, né, do estado de São Paulo, na divisa com Minas Gerais, aqui na Serra dos Encontros, pegando um pouquinho da parte da Serra da Mantiqueira, nós estamos no futuro, no polo, que vai ser o futuro da vitivinicultura no Brasil. Eu digo isso sem medo nenhum. Tá? Hoje o pessoal faz aqueles passeios que vai para Gramado, que vai para Serra Gaúcha, e não sei o que, o pessoal vai deixar de fazer isso no Rio Grande do Sul e vai começar a fazer aqui na nossa casa. Aqui, ó, no nosso quintal. Tá? O que está surgindo de vinícolas, né, o que está desenvolvendo a viticultura aqui na nossa região é coisa absurda. Absurda. E isso significa o quê? Significa que é um mercado aberto que vai precisar de profissionais, que investem em enogastronomia, que não trazem o visitante, né, o turista, só para tomar vinho. Não, o cara ele quer vinho e quer comer uma comida boa, junto com o vinho. Então vai precisar de profissionais ligados à gastronomia. Tá? Hashtag fica a dica. Olha que certo? delícia, bom. Bom, então, vinho é uma coisa bacana? Todo mundo gosta de vinho? Quem não gosta de vinho aqui? Não gosta. 2 não gosta? Só 2? 3? Não pode. Eu não quero. Eu gosto, mas não gosto também. Tá bom. Eu gosto. Mas assim, porque quem fala pra mim que não gosta, eu costumo discordar.
O vinho, ixi, Porque melhor coisa assim, que tem. não é que você não gosta de vinho, você ainda não encontrou o vinho que você gosta. Sabe que é verdade? Do vinho, é remédio. Por quê? É bom pra, A ideia que pra todo mundo infância. tem, o que você sabe de vinho? Que tipo de vinho que existe? Ah, vinho suave, vinho doce, tinto, pérgola, seco. A grande maioria, eu falo isso porque eu trabalho com clientes todo dia. A grande maioria das pessoas que vão, a ideia que tem de vinho é que existe só 2 tipos de vinho. Não existe muito. É o seco e suave. Existe muito. Nem tinto nem nada, é seco e suave. Ah, você tem vinho seco? Tem. Esse é seco? Eu prefiro seco. Ah, esse é suave? Eu prefiro É seco. só isso. Eu, Só eu, seco eu gosto de suave. ser, eu gosto de E seco. não é bem assim. Ah, eu Seco e gosto. suave é um tipo de classificação. Né? Então a gente pode classificar os vinhos de várias formas. Tem gente que só toma chapinha. Existem muitos. Larga a mão. Tá tudo bem. Tem gente que só toma chapinha. Larga a mão tá disso aí. tudo bem. Tem gente pobre que tem dinheiro pra comprar vinho igual, olha. Compra chapinha. Eu comecei tomando vinho suave. Porque vinho vinho é doce, caro. Vinho barato. É, tá porque tudo vinho bem. é caro. Tá tudo bem. Vixe, É, Maria. a questão da gente mistificar o vinho, né? O vinho ele é muito mistificado justamente por conta da história dele, né? Antigamente, somente a classe alta consumia vinho. Né? Só a aristocracia, só os reis, né? A nobreza. Então isso meio que deu uma mascarada, né? Colocou o vinho como uma bebida de elite. E na verdade não é. Hoje você tem vinhos com todos os tipos de preço, né? Para todos os bolsos. Eu tenho vinho aí que você vende no supermercado a R$ 8, R$ 9, até garrafas que são leiloadas para ir mais de 500 mil, $1 milhão. Então tem, eu lá na minha adega, eu tenho hoje vendendo vinhos lá a R$19,90 e tenho vinhos a R$10 mil, uma garrafa de R$10 mil. Tá tudo bem. Aí às vezes uma pessoa que gosta de um vinho suave compra uma garrafa de R$10 mil e não vai gostar do vinho. Adiantou? Não. Então a gente tem que tomar o vinho que a gente gosta. Ah, eu gosto de misturar com leite condensado, bater com fruta. Tudo bem, o vinho é seu, você faz o que você quiser. Agora, o que você precisa entender, né? E principalmente vocês que vão trabalhar com gastronomia, que vinho é uma questão de proposta. Para que você quer? Ah, eu quero tomar um vinho numa tarde ensolarada, batendo papo com os meus amigos. Beleza, tem vinho para isso. Ah, não, eu quero fazer um jantar romântico, né? Com uma comida um pouco mais trabalhada, um pouco mais elaborada, que exige um vinho à altura. Legal, tem vinho também para isso. Né? Ah, eu quero vinho para comer com comida japonesa. Tem. Eu quero vinho para comer no churrasco. Tem. Eu quero vinho para comer com hambúrguer, pipoca. Tem. Vinho você harmoniza com qualquer tipo de comida. Por quê? Porque existe uma variedade muito grande. E a gente não conhece. Tá? Então, vamos entender aqui um pouquinho. Ó, primeira classificação. Olha aqui em cima, ó. Lá em cima, as 3 taças lá. Primeira classificação que a gente pode fazer. O que vocês acham que a gente pode classificar os vinhos? Tinto, branco e rosé. Rosé, Isso, então pela cor. Primeiro pela cor, certo? Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de cores de vinhos, né? O tinto, o branco E o rosé. e o vinho rosé. Tem um outro agora que a gente chama de laranja, tem outra cor. Que é uma variação do vinho branco. Mas basicamente a gente tem 4 cores de vinho. Tá? Então vinho branco, Aí deve ser bom, hein? o branco, o rosé e o tinto. Beleza. Aquele rosé ali é bom. Agora presta atenção, ó. O vinho rosé e Nos o vinhos vinho das seco é a taças melhor de coisa. cima e Pra os vinhos comida dessas japonesa, tacinhas aqui do nossa. meio. Qual que é a diferença que vocês Um conseguem temaki, ver? um hot roll. E tem um laranja ali na frente, não tem? Tá aqui, ó, nessas tacinhas do meio. O que vocês estão vendo? Gás. Uhum. Isso, bolhas, é isso aí. Gaseificação. Gaseificação. Muito bem. Então, os vinhos também eles podem ou não ter gás. Tá? Os vinhos que não têm gás, a gente classifica como vinhos tranquilos. Toma Ritalina. Não, mentira. E os vinhos que têm gás,
eles podem ser classificados como espumantes ou no caso champanhe. Frisante é gostoso. Adoro espumante. frisante. Gosto do frisante. Tá? Então, ó, se eu pegar, por exemplo, um vinho tinto e eu começar a combinar aqui, ó, eu posso ter um vinho tinto tranquilo, um vinho tinto, um espumante tinto ou um frisante tinto. Já aumentou 3 tipos aqui, né? Branco, a mesma coisa. Tá vendo? Rosé, mesma coisa. Então, olha a variedade que eu tô, o leque que eu tô abrindo. Tá? O que diferencia o espumante do frisante? Boa pergunta, ainda bem que você pergunta. Depois eu queria também perguntar da cor, que eu lembro de escutar vinho verde. Tem até uma música portuguesa. Vinho verde não é relacionado à cor, é relacionado a uma região. Ah, tá. É uma região em Portugal, o norte do Porto. Aí depois eu te explico. Mas ó, só te explicando. Espumante é diferente de frisante, tá? O que diferencia é o tamanho da bolha na taça. Tá? Isso tem a ver no processo de fermentação. Um espumante, ele é fermentado a pressões maiores. Pode chegar a 12, 13 atmosferas dentro do tanque de fermentação, dentro do autoclave. E champanhe não. Champanhe é um espumante também, mas ele começa nesse processo. Uma alta pressão na fermentação. Como a pressão é muito alta, as bolhas elas ficam pequenininhas. Tá? Então, quanto menor a bolha num espumante, melhor a sua qualidade. Também é um fator. Tem questão que nem de água, da padronização do tamanho para a qualidade? Tem. Quanto menor a gente não tem as classificações, mas assim, se observa que quanto menor o tamanho da bolha no espumante. E a padronização do tamanho também? Interfere ou não? Não interfere. Você tem um pouquinho maior, um pouquinho menor, é um pouquinho melhor, um pouquinho pior, só isso. Aí, mas chega um certo ponto que aí ele vira um frisante. Tanto que o frisante, ele pode ser um frisante natural. as bolhas são para serem naturais? Isso, é um processo de fermentação natural, só que numa pressão menor, pressão em torno de 5, 4, às vezes até 3 atmosferas. Então, menor pressão, as bolhas ficam maiores. Aí já lembra do refrigerante. Então, se você abrir uma garrafa, né, tá escrito frisante, você põe na taça, né, parece que é um refrigerante, é por conta disso. A pressão de fermentação é menor. E também o frisante ele pode ser artificial. Você pode injetar CO2. Faz um vinho tranquilo e injeta CO2. Tá? É o que a maior parte das pessoas fazem. Das empresas fazem. São frisantes artificiais. Tá? Bom, já temos aqui alguns tipos de vinho, né? Aí eu vou aumentar um pouquinho mais. Aí vai tanto a classificação quanto o açúcar. Certo? Então, em relação ao açúcar, o vinho pode ser classificado em seco, meio seco ou suave. Tá? Isso tem a ver com o açúcar residual medido em laboratório no vinho. Então, isso aqui é uma análise laboratorial que se faz com açúcar residual. Não estou falando de açúcar acrescentado, açúcar que ficou da fermentação. Porque nenhum processo de fermentação ele é 100% eficiente, né? Então sobra um pouco de açúcar. Se esse açúcar ele for medido no Brasil, tá? Isso é nossa legislação, nossa, Brasil. Menor que 4 gramas de açúcar por litro, ele vai ser considerado seco. Até 4, seco, tá? De 4,1 a 25 gramas de açúcar residual por litro, meio seco. E acima de 25 já é considerado suave. Aqui está um grande problema que eu enfrento todos os dias lá no supermercado. A pessoa vai lá, pega um vinho chileno ou um vinho argentino. O rótulo é original do país, tá? O contrarótulo é brasileiro. Porque toda rotulagem ela tem que ser relacionada à nossa legislação. Eles têm que obedecer à nossa legislação, inclusive para rotulagem. Então, contrarótulo brasileiro, aí você vai ler lá no contrarótulo. Vinho, meio seco. Aí a pessoa, meio seco eu não quero. Devolve. Aí eu chego na pessoa e falo assim, escuta, com licença, por que a senhora devolveu? Fala, não, que eu queria um vinho seco, eu não queria um meio seco.
Aí eu falei assim, mas a senhora quer um meio seco ou meio suave? Que é diferente. A senhora quer sentir açúcar ou a senhora não quer sentir açúcar? Ou o senhor... Ah, não, eu não quero sentir açúcar. Então pode levar. Ah, mas está escrito meio seco aqui. Eu falei, claro. É que um vinho lá na Argentina, lembra que eu falei que só a gente no Brasil que põe açúcar? Lá na Argentina eles não gostam de vinho suave. Eles não põem açúcar. É que quando entra no Brasil, né, lá na Argentina é seco. Só que quando entra no Brasil, vai fazer análise de laboratório, dá 4,2. Ele já virava meio seco. 4,2, obrigatoriamente a empresa tem que colocar meio seco no contra-rótulo. Mas se de 4 para 4,2, você sente no paladar? Não sente. Você não sente. O chinelo Tá? apertado E meio seco, né? a distância, né? Então o intervalo da classificação nossa meio seco é muito grande. Você provar um vinho com 5 gramas de açúcar por litro e um vinho com 20 é totalmente diferente. O que vai estar mais próximo lá dos 25, aí é meio doce. Aí você sente um pouquinho adocicado ainda. Agora, se tiver mais perto do 4,1, você não sente. Então, se você comprar um vinho português, um vinho francês, um vinho espanhol, um vinho argentino, um vinho chileno, um vinho estrangeiro e tiver no contrarótulo meio seco e você não gostar do açúcar, pode comprar tranquilo. Porque você não vai sentir esse dulçor. Ah, não, Breno, eu quero um meio doce mesmo. Quero sentir um pouquinho do açúcar, mas não, nem tanto. Então, aí procure vinhos meio secos nacionais. Porque nós, os nossos nacionais, a gente vai mais lá para os 20, 23 gramas de açúcar por litro. Tá? Então não tem esse preconceito, por favor. Viu? Não dá trabalho para os caras que estão no supermercado. Muito bem, muito bem. Então, olha só. Pensa bem. Se eu pegar um vinho tinto, ó, eu posso ter um vinho tinto seco, um vinho tinto meio seco, um vinho tinto suave. Branco, seco, branco. Tá vendo a quantidade de vinhos que tem? Nossa, que delícia. A variedade que existe? E ainda não acabou. Tem mais. Eu posso também classificar os vinhos pelo tipo de uva. Como assim, Breno? Tipo de uva? Olha lá que linda. Vocês sabem mais ou menos quantas variedades de uvas são passíveis de serem vinificadas? Ou seja, que eu posso transformar em vinho? Pelo menos dezenas. Hã? Dezenas, se não Milhares. Milhares. A gente tem aí em torno de 3 mil a 4 mil, entre 3 mil a 4 mil variedades de uvas, tá? Fora, isso vem aumentando por quê? Porque vão surgindo uvas híbridas. O pessoal está fazendo um teste, né? Então vão surgindo uvas aí que vão ser passíveis de produzir. Mas, basicamente, a gente divide as variedades de uvas para se produzir vinho em 2 espécies, tá? As que mais, né, em maior número, as variedades em maior número são divididas em 2 espécies. Então eu tenho os vinhos provenientes de uvas da espécie Vitis labrusca, ou Vitis americana também, pode chamar, e tenho vinhos provenientes da espécie Vitis vinifera, certo? Quem usar esse tipo de uva aqui, ó, Vitis labrusca, para fazer vinho, vai ter uma vantagem. Por quê? Porque esse tipo de uva é mais adaptado ao nosso clima tropical. Solo, doença, então vai dar menos problema com doença, vai se adaptar melhor ao solo, vai se adaptar melhor à temperatura. São uvas que produzem muito, uma quantidade muito grande de uva, de cachos, né? Extremamente produtivas. Porém, quando você fizer o vinho dessa uva, dessa espécie, o vinho ainda vai lembrar o gosto do suco de uva. Então, se você gosta, no vinho, de ainda sentir o gosto do suco da uva, você tome vinhos feitos de Vitis labrusca. Nossa, Breno, como é que eu vou saber que o vinho é feito de Vitis labrusca? É fácil. No contrarótulo vai estar descrito que ele é um vinho de mesa.
vinho de mesa. Tá? Então, se é vinho de mesa, é porque foi feito esse é bom. com vitis labrusca. Quais são as variedades de vitis labrusca que a gente conhece? Niágara, todo mundo já comeu Niágara? Niágara é uma vitis labrusca. Né? Isabel, uva Isabel, Lorena. Tá? Todas as uvas que geralmente a gente come, que são gostosas para comer, são passíveis de ser feitas. Tá? Então é vitis labrusca. Vai lembrar suco de uva. Agora, se você tomar um vinho feito de vitis vinífera, esse vinho, ele quando se transforma em vinho, o moço transforma em vinho, não lembra em nada suco de uva. Esquece o sabor do suco da uva. Vai ter outros sabores, outras notas que a gente fala, tá? Mas não vai lembrar em nada o suco da uva. E para identificar na garrafa, você vai ter lá no contrarótulo a palavra vinho fino. Vinho fino. Por que mesa, filho? Se é mesa, é porque foi feito de vitis labrusca. Mas por que essa mesa? Hã? Por que mesa? Ah, porque alguém inventou. Alguém pensou. É o que fica mais na mesa. Alguém escolheu, achou legal e colocou. Pessoal, importante. Tudo isso que eu estou falando para vocês é de acordo com a nossa legislação. Tá? Se você for para Portugal, a legislação de Portugal é outra. Vinho de mesa em Portugal é outra coisa. Ok? Então, tudo isso ligado à nossa legislação. Tá? Aí pega, vamos lá, de novo, ó, vinho tinto. Eu posso ter vinho tinto seco de mesa, vinho tinto seco, branco de mesa. Se eu for misturando, ó a quantidade de vinho que tem. Aí eu falo, como que alguém pode não gostar de vinho? Não, cara. Você ainda não achou no meio disso tudo aqui o vinho que você gosta. Tá? O vinho que você gosta. Ou às vezes tomou numa ocasião errada, do jeito errado. Acontece também. Temperatura errada, com comida errada. Né? Outro dia eu fui num restaurante japonês, não levei meu vinho, pedi um vinho. A carta do vinho dos caras só tinha vinho tinto. Eu falei, que jeito? Como assim? Ah, é que o pessoal gosta. Como que gosta? Não dá certo, fica ruim. Tudo bem? A vitis vinífera, que tem todo aquele Malbec, Isso. Cabernet Vitis vinífera Sauvignon. é o nome das uvas que a gente conhece, as famosonas aí. Cabernet Sauvignon, Cabernet Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah. É aqueles nomes que a gente conhece, os nomes das uvas francesas, né? As uvas europeias. Tá? Geralmente elas são de origem europeia. Todas as vitis viníferas vêm de origem da Europa. Itália, Portugal, França, Espanha, Geórgia, né? Alemanha, Áustria, daquela região. O centro genético, né? o início delas, elas surgiram ali naquele território. Tá? Acredita-se que o local onde surgiu o vinho é na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, ali que foram encontradas algumas grainhas também de uvas bem antigas. Tá bom? Bom, então todo mundo entendeu que existe uma grande variedade de vinho? Tá. Como que eu faço esse vinho? Como é que a uva transforma em vinho? Como esse não é o intuito hoje nosso aqui, só vou dar uma pincelada para vocês saberem como é que é o processo. Tá? Tudo começa na colheita. Então, como todo produto, né? A qualidade final do produto ela vai depender muito da qualidade da matéria-prima. Ela precisa de cuidado. Para vocês terem uma ideia, o ciclo de uma videira no Brasil normalmente permite uma colheita por ano. Então você cuida da videira o ano inteiro para colher uma vez só por ano. Tá? Então não pode errar no campo. E aí com as uvas de qualidade, um processo extremamente importante para a qualidade do vinho é a colheita. Existem dois tipos de colheita. Colheita mecanizada, tá? São máquinas que vêm, tipo a máquina que colhe café, é o mesmo princípio da máquina que colhe café, só que já quebra a baga, machuca a planta, é eficiente, mas não é o melhor. O melhor método mesmo é a colheita manual. Tá? Porque quanto mais íntegro esse cacho chegar até a adega, chegar até a vinícola, melhor. Porque eu preservo tudo que eu preciso dentro da baga, que é
a todas as substâncias químicas que vão estar lá dentro, inclusive fora da baga, né? Também é importante. Bom, chegou lá na vinícola, essas uvas elas vão ser prensadas, né? Por máquinas, não é? Graças a Deus são máquinas. Essa uva, né? E já sai o líquido junto com casca, com semente, com tudo, que é o nosso mosto, que vai ser levado a um tanque de inox. E nesse tanque de inox nós vamos inocular leveduras. Antigamente se deixava fazer a fermentação natural. Hoje, em grande escala, a gente coloca levedura selecionada. São leveduras que a gente compra, tipo um fermentão, só que é próprio para vinho. Então faz lá, né, toda a preparação, joga no tanque e deixa fermentar. Tá? A questão da cor, você falou para mim, esse processo, o processo da fermentação é extremamente importante para a cor do vinho. Porque a cor do vinho, ela está na casca. Tem que afundar a casca, né? A cor do vinho, ela está na casca. Tá? Se você pegar a maior parte das variedades de uva, a casca é tinta, mas a polpa é sempre branca. São pouquíssimas variedades que têm polpa tinta. Então, se você quer um vinho tinto, a casca ela tem que obrigatoriamente estar presente no momento da fermentação. E aí o tempo de fermentação é que vai determinar como que a cor do seu vinho vai ficar. Então, no caso dos tintos, uma semana pelo menos vai ficar essa casca em fermentação. Não se afunda? Tem o processo de remontagem que você vai tendo que afundar, né, para que todo a cor ela passe para todo o perfil dentro do tanque de inox. Tá? Agora, o rosé eu posso fazer único e exclusivamente de uva tinta. Não é mistura. Tá? Você pode misturar, mas a maior parte dos rosés é feito de uva tinta. Só que ao invés de você deixar uma semana a casca fermentando, você só deixa algumas horas. Fica ali 2 horas, 3 horas, aí tira a casca, filtra, faz uma filtragem, tira a casca, ele fica rosadinho, né? E aí continua a fermentação sem a casca. Tá? Quando você mistura um tinto com um branco, a gente não chama tanto de rosé, a gente chama de rosado. Se vier escrito na garrafa, vocês acharem rosado, é mistura de tinto com branco. Dá pra fazer também. Tá? Mas a maior parte é isso. E o laranja? Qual é a do laranja? A laranja é um vinho branco fermentado com a casca. Com a casca. Porque a uva branca, não é uva verde, a uva branca, ela não tem cor, não tem pigmentação, não tem antocianina. Mas se ela tem alguma corzinha ali, que se você fermentar o laranja com a casca, ele dá essa combinação laranja aqui. Dá um pouco mais de complexidade. Tá? Muito bem. Terminou de fermentar, aí você parte para 2 etapas, né? Ou você já terminou de fermentar o vinho, filtra e envasa, ele direto. Ou, dependendo do vinho, se ele for um pouco superior, fica na barrica de carvalho, né? Tem que ser obrigatoriamente carvalho. O pessoal está testando outras madeiras agora, mas a que funciona melhor é a carvalho. Fica ali um tempinho, depois que maturou, aí engarrafa também. E aí a gente tem o vinho. Quantos anos ele fica guardado no barril? Vai depender do enólogo. Tem vinho que fica 1 mês, tem vinho que fica 2 anos, certo. Tem vinho que fica 3, né? Os nossos vinhos brasileiros eles não têm muito potencial para ficar muito tempo em barrica. Ela não fica muito tempo, não. Também não pode, por quê? Porque dentro do barril, o vinho ele troca substância química com a madeira. Então, antigamente, o pessoal gostava muito dos toques da madeira. Certo. Né? Só que hoje não, hoje mudou. O perfil do consumidor de vinho mudou. Ele quer vinho. A madeira ajuda. Alguns sabores, alguns aromas, mas ele quer vinho, ele não quer madeira. Então um ano, média de um ano e meio. Não passa muito disso. Tá? Para poder passar para as garrafas e ir para a área de venda, é outro processo. Nas máquinas. É feita uma filtragem, são todas máquinas, tudo mecanizado. Filtra, né? Aí você joga para uma enchedora, uma máquina lá que ela faz todo o processo. Lava a garrafa, enche, coloca a tampa, o rolha, rótulo, e aí o funcionário vai e coloca. É tudo fábrica, não? Tudo fábrica. É tudo, não usa mão de obra. Não, tem as pessoas para olhar e tudo, mas praticamente é o sistema todo mecanizado. Poucas pessoas. Sim. Tá.
Bom, esse processo, e aí é onde começa a brincadeira com a gastronomia, esse processo de fermentação, de produção de vinho, ele vai proporcionar à bebida vários aromas, tá? Muita gente chama de buquê, é o buquê do vinho, né? E os aromas, eles são divididos em 3 grupos, tá? Aromas primários, aromas secundários e aromas terciários. Os aromas primários do vinho, eles são provenientes da fruta. Então, das variedades de uva que você vai utilizar, tá? Então, você vai sentir notas ali, ó. Todos esses desenhos aí, ó, são notas que você consegue sentir no vinho, são notas primárias, aromas primários. Maçã, pêssego, laranja, pimentão verde, morango, abacaxi, pera, mamão, rosa, cheiro floral, né? Aí você fala, mas ô Breno, então quer dizer que na fermentação os caras jogam umas maçãs lá, jogam uns pimentão lá? Não, não é. É tudo substância química. Então, quando você sente no cheiro do vinho, sei lá, você consegue identificar no vinho o aroma do pimentão verde, o cheiro do pimentão verde ele vem de uma substância chamada pirazina. É uma substância química que na uva já existe, justamente a Cabernet Sauvignon. Todo mundo conhece Cabernet Sauvignon? Ouviu falar Cabernet Sauvignon? Não. Cabernet Sauvignon é uma variedade muito legal para ter pirazina. Então, quando você cheira no Cabernet Sauvignon, você vai lembrar o pimentão verde. O cheiro é da pirazina. Então, eu não coloquei pimentão. A mesma substância que dá o cheiro do pimentão também está na uva. E é isso que acontece com os outros aromas, tá? A gente não coloca nada. Vinho, não põe água, não põe açúcar, não põe nada. É uva de qualidade e fermento, levedura, mais nada, tá? Ok? Então esses são os aromas primários provenientes da fruta, da própria uva. Aí os aromas secundários, eles vêm... Opa, não foi. Os aromas secundários, eles aparecem durante o processo de fermentação. Tá? Então aí por conta da levedura, né, você tem aí notas de manteiga, pão, torrado, iogurte, leite, laticínios, queijo. Você vai sentir ali um cheirinho de levedura, um cheirinho de pão tostado. Pode sentir. Especialmente nos laranjas, você sente muito essas notas, né? Tá? É muito comum você sentir uma manteigada. Tabaco, às vezes, também pode aparecer. Então, os aromas secundários vêm do processo fermentativo. E os aromas terciários vêm da maturação na barrica de carvalho. O chocolate, né? Chocolate, coco, mel, tabaco, terra molhada, folha seca. Tá? Você fala, nossa, Breno, como é que eu consigo cheirar tudo isso numa taça de vinho? Treino, tá? Isso deixa essas coisas complicadas para quem trabalha como juiz de concurso, entendeu? Os caras que tem que ver, que trabalham lá na vinícola, que tem que tentar buscar. Deixa essas coisas difíceis para os caras profissionais. Nós, como consumidores, né, a gente só tem que ter 2 percepções em relação ao aroma do vinho. Pegue sua taça e cheire. Esse cheiro te agrada ou não te agrada? É só isso. Não precisa querer sentir mais nada, porque você só vai conseguir identificar se você treinar. Tá? O treino é muito simples. Vocês já fizeram o teste de... Degustação. Não é teste de sensorial. Já fez. Então, na análise sensorial você não cheira ali a canela, você não cheira, você pode identificar? Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Na faculdade a gente estuda, fica 6 meses, é uma disciplina chamada análise sensorial. E a gente identifica todas as substâncias. Então o pessoal isola a substância, põe num vidrinho e dá pra gente cheirar. Ó, esse aqui é cheiro de banana. Beleza, banana. Esse aqui é cheiro de amora. Esse aqui é morango. Esse aqui é o pimentão verde. Então, isso para você guardar é memória olfativa. É treino. Quanto mais você cheira, mais treinado você fica, mais fácil você consegue identificar. Tá? Tem questão genética também. Tem gente que sente cheiro e tem gente que não sente cheiro.
É a mesma coisa do como é que chama aquilo lá? O pessoal não gosta? Não é salsinha, é o coentro. Não gostar de coentro é uma disfunção, é genético. Não tem como. Quem não gosta de coentro, não adianta que não vai gostar nunca. É genético. É a mesma coisa o cheiro do vinho. Algumas substâncias tem gente que não consegue sentir. É genético. E outra também, tem gente que é muito sensível. Então qualquer pequena quantidade a pessoa ela vai conseguir perceber. Tá? Mas, enfim, saibam que existe isso no vinho. Saiba que isso pode ser trabalhado junto com a comida. Então os aromas do vinho, eles podem lembrar, né, algum tempero ou algum molho, alguma coisa que vocês vão colocar no molho dentro da preparação que combine os cheiros. Né? Essas substâncias químicas que combinem também ajuda durante a harmonização. Tá certo, gente? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá pesado? Será que esses cheiros tem para vender? Tem os kits. Tem os kits. Mas tem, existe. Porque Existe. deve ter a seleção, mas não só para vinho, né? Para outros tipos de alimentos que você Qualquer pega. tipo. O pessoal geralmente vende para treinamento para quem faz treinamento para vinho, mas tem de quanto maior a variedade de aromas, o valor vai ficando mais caro. Mas você acha na internet assim? Eu tô para comprar um. Coragem, né? Tá faltando. Muito bem. Bom, então vamos ao assunto principal da noite de hoje, que é a enogastronomia, né? Que é essa arte de harmonizar, de combinar os vinhos com os alimentos. Então o termo está associado, né, ao mundo de uma bebida milenar, sendo fundamental para criar experiências gastronômicas incríveis. Porque se refere, né, então, a enogastronomia se refere à arte de harmonizar o vinho com a comida. Afinal, quando escolhido adequadamente, o vinho é capaz de realçar o sabor de um prato e tornar a refeição ainda mais saborosa. Isso é verdade, né? A ideia da harmonização é que você criar um terceiro gosto. Então o vinho tem um gosto, a comida tem outro gosto. Quando você junta as duas coisas, você forma um terceiro gosto. Essa é a ideia da enogastronomia, essa é a ideia da harmonização. Okay? E muito da harmonização, né, existe técnica? Existe, mas muito da harmonização é gosto. Tá? Porque assim, isso a gente já sabe, né, que os alimentos, né, eles são ricos em elementos químicos, então a composição do alimento é rica em elementos químicos, assim como é a composição química dos vinhos. Então, ao interagirem, quando estou falando de reação química, tá? Quando existem essas reações químicas, você pode criar situações agradáveis por conta da reação química, ou não. Lembra do caso que eu falei da comida japonesa com vinho tinto? É químico, tá? É químico, não tem a ver com o gosto. Então, a harmonização ela tem como objetivo equilibrar essas características dos dois, tanto do vinho quanto dos alimentos, completando suas qualidades e elevando o nível da experiência em termos de aromas, sabores e texturas. Sim, o vinho tem textura. Como assim, Breno? O vinho tem textura? É aquilo que o pessoal que vocês chamam que o vinho é seco. Sabe quando o vinho pega muito na boca? Quando amarra muito? O pessoal fala, o vinho é muito seco. Um monte de gente já chegou lá na adega e falou assim, eu queria um vinho seco mais suave. Seco mais suave. Eu queria um vinho seco mais suave. Aí eu paro e falo assim, deixa eu entender. A senhora quer um vinho que não amarre muito na sua boca. Mas eu não quero sentir o açúcar. É isso. Então, esse amarrar, né, no caso, o termo correto é adstringência, né? Então, quanto mais amarra o vinho, mais adstringente ele é. Também é químico. Isso é causado por conta dos taninos que existem nos vinhos, né? Os taninos, eles reagem quimicamente com as proteínas e roubam a água da boca para fazer essa reação com a proteína. E aí, quando ele rouba a água para fazer a reação com a proteína, a boca seca. É químico.
Não tem o que você fazer. O que acontece é que existem vinhos com mais tanino e vinhos com menos tanino. Então os que tem mais tanino, amarra mais. O que tem menos, amarra menos. Isso é o que a gente chama de corpo. A gente vai ver aqui. Tá? Vamos ver o corpo do vinho. Bom, na técnica de harmonização existem basicamente dois princípios, tá? Similaridade e contraste. Ou seja, princípio de similaridade. O vinho vai na mesma direção da comida. Comida forte, vinho forte. Comida fraca, leve, vinho fraco, vinho leve. Isso é similaridade. E também você pode fazer uma harmonização por contraste. E eu particularmente gosto de contraste, né? Então você pega, por exemplo, uma carne extremamente gordurosa e harmoniza, uma comida extremamente gordurosa e harmoniza com um vinho ácido. Então o ácido, né, ele faz um papel bem que de um sabão. Então quando você come uma comida muito gordurosa, a sua papila gustativa, ela fica impregnada com a gordura. Isso acaba fazendo com que você sinta menos o gosto. Que o alimento já não tem contato direto com a papila gustativa. Aí o que o vinho vem e faz? Quando ele é ácido, ele lava, tira aquele excesso de gordura. Então aí na próxima garfada, vem toda aquela intensidade novamente. Então eu gosto de fazer contraste, tá? Um exemplo de contraste legal que dá pra fazer de harmonização, feijoada. Tem gente que fala que o vinho abre apetite, né? Espumante, brute. Tem gente que fala que o vinho abre apetite, que come mais, né? Não sei se isso daí é verídico. Sim. O álcool, às vezes dá, né? Quem que nunca depois de uma ressacona não dá aquela fome? Meu pai sempre falava pra mim assim, antes de dormir, toma uma tacinha de vinho que você dorme rapidinho. Pô, se dorme. Eu sempre tomei. E meu pai falava, vai viciar, hein? Então a gente pode trabalhar com esses dois princípios, tá, gente? Similaridade e contraste. Mas o gosto não deixa de sobressair, né? Harmonizações clássicas, tá? Que o pessoal mais faz aí, mais conhece. E aí vem as dicas para vocês. Vinho com peixe, tá? Peixe, ele tem algumas substâncias ali que harmonizam bem com bebidas ácidas, né? Então, use vinhos brancos com acidez elevada. Ah, Breno, então eu só posso tomar vinho branco quando eu for comer peixe? Não. Né? Existem alguns casos, e às vezes, por isso que eu estou falando, às vezes até gente que gosta de vinho tinto, que você pode tomar um vinho tinto, mas que ele seja leve. Lembra aquela história que eu falei do tanino? Então, existem vinhos tintos com muito pouco tanino. Então a gente tem que dar preferência para esses vinhos, tá? Porque as substâncias químicas que tem ali no peixe, que vem do oceano, elas não funcionam muito bem com os taninos quimicamente. Então, quanto menos tanino tiver no vinho, melhor para o peixe. Tá bom? Evite, então, vinhos tânicos, né? E também, não é só a questão do peixe, só da proteína. Tem que tomar cuidado também com o molho. Tá? Cuidado com o molho. Se eu uso um molho mais ácido, então eu vou ali junto com o molho à base de limão ou mostarda, né? Eu posso estar usando um vinho branco também com alta acidez. Ok? Mas basicamente, peixe, vinhos brancos, tá? Frutos do mar. Camarão, polvo, lula. Aqui, meus amiguinhos, vinho tinto é formalmente proibido. Não dá, não vai. Não tem como, tá? A reação química das substâncias dos frutos do mar com vinho tinto, com tanino, lembra, sabe alumínio? Alguém já pegou uma folha de alumínio e mordeu? Já. Ai, credo. É a mesma sensação. É horrível, Aqui, né? ó. Dói aqui do lado aqui assim, ó. Não dá, tá? Então, evite ao máximo vinho tinto. Se quer experimentar? Experimenta. Mas depois não reclama, tá bom? Então use vinhos
Uns brancos, né? Com um bom corpo, uma acidez elevada. E eu gosto também, gente, de rosé. Né? O camarão, o vinho rosé é muito bom. Muito legal. Ok? Então, ó, quando eu falei de corpo, lembra? Né? Aí você pergunta, o que é o corpo do vinho? Você está falando que era tanino. Né? O corpo do vinho então tem a ver com o tanino. Né? Quanto mais tanino, mais encorpado é o vinho. Quanto menos tanino, menos encorpado. Como que eu sei disso, Breno? Estudando. Né? Isso aqui é uma classificação. Uva branca, por que não está uva branca aqui? É porque geralmente a uva branca ela não tem tanino. O tanino está ligado às antocianinas, que são as substâncias que dão cor, tinta ao vinho. Então, como não tem antocianina na uva branca, não tem muito tanino. Há alguma coisinha, mas em algumas variedades. Corpo, eu preciso pensar nas tintas, tá? Então, a uva tinta que tem menos corpo, ou seja, menor concentração de tanino, é aquela lá, ó. Escreve Gamay, mas se lê Gamay. É uma uva francesa. Gamay. Depois vem aumentando, né? Pinot Noir, Grenache, Valpolicella, Merlot, Tempranillo, Sangiovese, Zinfandel Primitivo, cadê uma uva? Cabernet. Então, até a Cabernet ali, né? Até um pouquinho antes, vou colocar até a Sangiovese, Zinfandel Primitivo, a gente fala que são vinhos leves. Vinhos tintos leves, tá? A partir da Zinfandel, do Sangiovese, aí vem pela Cabernet, Cabernet Franc, Barbera, Montepulciano, são vinhos de corpo médio, tá? Aí, da Nebbiolo para baixo, né, o Dávila, o Malbec, aí já são vinhos potentes, vinhos encorpados, tá? Então, se eu for fazer, por exemplo, um cordeiro, né? Um cordeiro com molho no vinho, carne pesada, costela, né? Então você dê preferência para um vinho também potente, um taná, né? Um Syrah. Eu gosto bastante de Syrah, gosto de taná. Eu gosto desses vinhos mais pra cá. Essa parte de baixo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta lá de cima. Eu gosto da parte mais de baixo. Gosto de vinho que pega. Certo? Essa aqui é a minha uva favorita. A Touriga Nacional. É uma uva portuguesa. A origem dela é portuguesa. Tá? Mas aí você, então... essa tabela vocês acham fácil na internet. É só procurar lá a tabela de corpo de vinho. Vai aparecer essa, entre outras imagens, lá para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de vinho encorpado, mais a parte de baixo. Vinho menos encorpado, parte de cima. E corpo médio, o pessoal que está mais ou menos no meio ali. Certo? Bom, os rosés. Rosé, gente, para quem trabalha com harmonização, é uma benção. Porque, primeiro, ninguém lembra deles, né? Então você acaba surpreendendo. Uau, rosé, uau. Não tinha pensado nisso. Ninguém pensa nisso. Eu eterno esqueci. Só que, olha só as características do rosé. O rosé, ele tem sabor e aroma de tinto, porque pega um pouquinho da casca ali ainda, né? Só que a estrutura dele, como ele fica pouquinho tempo com a casca, é de vinho branco. Porque todo o tanino, todo aquele corpo, aquela estrutura que vocês viram ali no slide anterior, tá tudo na casca. Quanto mais tempo a casca fermentar, mais encorpado o vinho vai ficar. No rosé, lembra que era só algumas horinhas? Então não tem corpo. Ele lembra a estrutura de um vinho branco. Acidez. É um vinho ácido, leve, fresco. Né, gostoso, faz a gente salivar. A acidez no vinho faz a gente salivar. Ao contrário do tanino, né? Se o tanino seca, a acidez ela saliva. Então, como não tem os taninos, é um vinho para você. Não tem a dúvida, nossa, vou fazer lá uma paella. A paella às vezes é um pouco pesada, mas tem frutos do mar, tem arroz. Com o que eu harmonizo? Cara, branco, tinto, na dúvida. Rosé. Não erra. Você não erra. Ah, mas e se for, sei lá, uma carne muito gordurosa? Mas é uma carne um pouco mais leve, mas tá, não tem gordura, mas a carne não é tão pesada. Rosé. Não erra. Tá? Você não erra.
Eu adoro. Sou fã de rosé. Ó, uma harmonização clássica, né? Já ouviram falar do camarão provençal? Né? Camarão provençal porque ele foi criado numa região da França chamada Provence. E essa região, olha que legal, é onde se produzem os melhores Camarão é gostoso, hein? São os rosés da região de Provence. Pelo amor de Deus. Então, é legal a gente fazer isso também. É muito bom demais. De harmonização regional. Então eu pego um prato que foi criado na região e harmonizo com o vinho da própria região. Tá? Então o camarão provençal com o vinho rosé fica bom. Se for um vinho rosé de Provence, melhor ainda. Tá? Fica melhor ainda. Okay? Olha lá, paella mista. Né? Com o que a gente harmoniza? Olha o tanto de coisa que tem. Umas coisas harmonizam legal com vinho tinto, outras com vinho branco, na dúvida, rosé. Tá? Muito bem. E vinho e carne? O que vocês acham? O que dá para harmonizar entre vinho e carne? Tinto. Comumente tinto. E os brancos, não pode? Pode também, pode. Se for, por exemplo, né, um prato mais leve à base de carne, carnes brancas, aves, né? Ou carnes vermelhas mais delicadas, como a vitela, vão bem com vinho branco, tá? Não tem nesse medo. E carne de porco também, viu, gente? Pode. Uma delícia, tá? Gostoso. Eu gosto bastante, né? Carne de porco com um vinho branco fica bem gostoso. Ovelha, né? Delícia. Nossa. Agora, os vinhos tintos, aí é a maior parte, né, das carnes. Geralmente são carnes mais mal passadas, né? Bife de chouriço, por exemplo. Porque a questão da gordura também, gente, o mesmo papel que a acidez faz para limpar aquele excesso de gordura, os taninos também fazem, tá? Os taninos também dão uma ajudada aí a dar uma lavada nas papilas gustativas, né? Então, carnes mais delicadas, já não vou com um vinho tão encorpado. Pego um vinho de corpo médio, um Malbec, né? Uma Cabernet, tá? Vinho e massa. Geralmente o pessoal já sempre vai para vinho tinto, né? Sim. Mas o ponto crucial das massas não é a massa em si. O ponto crucial é o molho. Porque se você faz uma massa com um molho branco, um molho à base de limão siciliano, você coloca com vinho tinto, desanda tudo. Então, uma massa mais leve, uma massa com frutos do mar, ela vai harmonizar com aquele molho, com a proteína, porque a massa é meio que neutra, tá? Então, em harmonização de vinho com massa, prestem atenção nos molhos, tá? Diga-me. Qual que é o vinho que você indica para fazer molho madeira? Vinho tinto. Molho madeira. Vinho e pizza. Mesma coisa. A massa da pizza não interfere em nada. O que interfere é o que está em cima, tá? Aqui fica uma dica de uma variedade de uva que vai bem com a maior parte das pizzas. Uva Sangiovese. Delícia. É uma uva italiana da região de Chianti. Dos rótulos tem? Tchau, que delícia. Alguns tem, tá? Alguns tem. Mas assim, são os vinhos italianos da região de Chianti. Chianti, a maior parte de Chianti é Sangiovese. É a melhor uva para harmonizar com pizza. Ok? Então, atenção aos recheios. E agora? Essa que eu quero ver. Ai, que delícia. Vinho e queijo. Aonde? Nós vamos fazer aqui hoje. Vocês vão ver na prática. Vinho e queijo. O que harmoniza melhor com queijo? Você é esperto. Também. Depende do Depende. sabor do queijo. Mas não é melhor. Camembert, talvez vinho branco. Vinho seco? Vamos sair do vinho seco, gente. Ai, eu gosto do rosé mesmo. Porque vinho doce com queijo é a mesma coisa que queijo com goiabada. Endereça se é branco, se é tinto. Qualquer vinho doce, quando você comer com queijo, é queijo com goiabada. Não vai ter a diferença do falando dos vinhos secos. Suave. O que vocês acham que fica melhor? Eu gosto do suave.
Como é que faz vinho? Ou como é que faz queijo? Como é que você faz queijo? Com leite. Você fermenta. Fermentação do leite. Fermenta, né? Sim. Tá, e aí você cria o que no vinho, no leite ali? Cria um soro e uma massa. Mas como é que eu fico com o pH? O pH depende, varia do leite também, do laboratório. Não fica ácido? Fica. O queijo não é um produto acidificado? Isso. Qual dos vinhos ele é mais ácido? Branco ou tinto? Falei branco? Não, acho que é o branco. Ó, não que você não possa tomar com vinho tinto. Pode. Mas, antes, sempre pensa no vinho branco. Por similaridade. É um produto acidificado. Então você tem que buscar uma bebida que também seja mais ácida para combinar com a acidez do queijo. E aí não tem contraste. Dá para fazer os contrastes. Tá? É questão de gosto. Mas eu, de verdade, eu prefiro 1000 vezes o queijo com vinho branco. Para mim, no meu paladar, fica muito mais gostoso. Tá? Por essa similaridade. Queijos cozidos de massa dura, queijos mais curados, tudo bem. Aí a gente já pode pensar, né, nos vinhos tintos, né? Mas sempre um vinho tinto com boa acidez. Ele até pode ter tanino, mas se o vinho tinto não tiver acidez, ele perde muito o rumo. E achar isso só com o enol do lado. Conhecimento. Dia a dia. Muito. Teste a sua opção. Não sei se aquele vinho vai bem. Testa. Experimenta. Sempre experimenta. Tá? Agora, existem algumas harmonizações, né, específicas, muito específicas, que funcionam muito bem. Por exemplo, essa que são os queijos Roquefort, né, com os sauternes, né? O Roquefort, ele é um queijo azul, então ele é um queijo com inoculação de fungos, né? E o sauterne, ele é um vinho feito de uma uva mofada. Lembra que eu falei que tinha algumas doenças que podia? Essa doença é um fungo chamado Botrytis cinerea, que ele causa uma doença na uva chamada de podridão nobre. O que o fungo faz? O fungo, ele picota a casca da uva, faz uns microfurinhos na casca da uva. E aí, como ele faz esses microfurinhos, por conta das hifas, né, a água começa a sair. E o açúcar fica? E o açúcar fica. Então a uva, ela fica bem que uma uva passa, mas com o fungo ali por cima. Aí eles colhem aquela uva daquele jeito e faz o vinho. Como tem muito açúcar, mas muito açúcar, né? Ele é um vinho com uma graduação alcoólica extremamente alta, vai chegar lá perto dos 16%. Só que é tanto açúcar que sobra açúcar da uva, que deixa o vinho naturalmente doce. Ele é doce sem adição de açúcar. Colheita tardia, mais ou menos isso? Não é bem colheita tardia também, isso é outro sistema. Ele deixa passar do tempo de maturação. Aqui a uva ela fica passa por conta do fungo. Isso. Então, aí não é um colheita tardia, ele passa a ser um sauterne. São regiões específicas do mundo. Basicamente tem 3 regiões no mundo que você tem condição climática para desenvolver esse fungo. E vocês têm lá no... Tá? Não, porque no Brasil não tem clima para isso. No Brasil não tem. Tem um lugarzinho no Chile que os caras conseguem, depois na França e na Áustria. São só esses 3 lugares que você produz esse tipo de vinho só. A irmã da minha cunhada lá mora no Chile. Às vezes quando ela vem atrás de um vinho de lá. Harmoniza super bem com o mofado do queijo. Tá? É um vinho caro, não é um vinho barato. O mais baratinho que eu conheço aí, que a gente consegue comprar, tá em torno de R$300, garrafa de 500 ml.
Barato. Mas se um dia você tiver essa oportunidade de fazer essa harmonização, Evani, tá barato. é branco. Tá barato. De 500 reais. Mano, Então, 300 é uma reais é harmonização barato. por contraste, né? A 300 doçura é do barato. vinho, Um salgado parmesão do queijo, inteiro hoje é 500 a reais. acidez do vinho e a gordura do queijo Então? tem essas duas características. E ao mesmo tempo, além do contraste, na mesma harmonização, você tem a similaridade, né? Que os dois vêm dos processos de ataque de fungos que dá untuosidade. Os dois vinhos são, o vinho e o queijo são untuosos. Então você tem numa mesma harmonização, similaridade e contraste. Uma experiência muito Pode deixar na geladeira, né? Respondendo a pergunta do meu amigo que Mas não pode. perguntou sobre comida japonesa. não. Muito bem. Comida japonesa é muito peixe. Nossa senhora, aí falou minha A língua. partir disso, o que você harmonizaria com comida japonesa? Ai, que delícia. Ou rosé. No máximo rosé. Tá? Então, uma variedade de Até uva. foto pra ela. Uma variedade Senhora. de uva bem gostosa que vai com comida japonesa é uma uva que até produzida na região, Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc tem uma acidez bem legal Comi mês passado. e umas notas de abacaxi, de frutas tropicais que harmonizam super bem com comida japonesa. Lá no Yami Sushi lá. Sauvignon Blanc, fica a dica aí pra comida Que japonesa. delícia, hein? Bom demais. Vamos tomar um Sauvignon Blanc. Você Guarda esse nome aí. Cuidado, gente, com o shoyu, tá? E com o excesso de wasabi, porque isso atrapalha na sua percepção da sua comida gustativa. Tá bom? Eu já não uso isso aí não. Vamos usar uns pouquinhos. E sobremesa? Vinho com doce. Dá pra fazer? Delícia da Dá. Quanto tempo? 2 minutinhos. Dois. Eu só tenho só com sobremesa, só pra acabar com sobremesa. Tá. Aí depois eu abro pra perguntas no segundo bloco. Pessoal, antes de sair, eu tenho um recado super. Tá? Guarda essa regrinha. A doçura do vinho ela tem que ser maior ou superior da sobremesa. Então aí é onde a gente vai para os vinhos do Porto. Os vinhos licorosos que são naturalmente doces, ou os colheitas tardias, ou os sauternes. Tá? Nunca a doçura da sobremesa ela pode ser maior do que a do vinho, senão não funciona. Então eu vou fazer com chocolate. Chocolate bem amargo um pouquinho. Eu vou fazer, sei lá, uma banoffee. Tá? maçã, ó. Coloca um pouquinho de chantilly para dar uma diminuída na doçura da banoffee para um colheita tardia, um vinho doce ser mais. Ai, que Essa é a dica delícia. principal para você. Tá? Então, ó, basicamente, pratos leves, vinhos mais leves, brancos e rosés, tá? Pratos mais pesados, vinhos mais pesados, mais encorpados, né? Carnes, molhos. Então aí você tem aquela listinha das uvas tintas também. Não sabe, tô perdido, não sei. Branco, tinto, o prato tem um monte de coisa no meio, o que eu vou? Rosé. Vou lá no rosé, tá? Eu não vou errar. E, como as sobremesas, lembrar sempre que o vinho tem que ser mais doce que a sobremesa para ele harmonizar. Tá bom? Tá bom. Certinho? Bom, tem muito mais coisa para falar. Eu sei que vocês têm um monte de perguntas para fazer, mas aí depois do intervalo a gente volta, tira as dúvidas e parte para a parte prática. Pra vocês sentirem na boca como é que é isso daí, tá bom? Ver como que é o gosto de vocês. Beleza? Muito obrigada. Pessoal, um pouquinho, por favor.